Netcom 2023. E você ainda está esperando? Vem para cá, o Netcom 2023 aqui na Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Então, você que está em casa aí em dúvida ainda, vem para cá, mais tarde tem chopps, vem para cá, ó. E não esquece, dá aquela passadinha lá, Feras em Rede, clica lá para nós lá, ó, vai lá, segue nós, desce lá embaixo lá e faz o quê? Pega o template que tá lá, ó, o template nosso, a moldura, clica nela, tira sua foto, fala, eu também sou Feras em Rede e quero a minha camisa, que eu vou estar mandando a sua camisa em qualquer lugar do Brasil, beleza? Netcom 2023, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo. Agora nós estamos com o Antônio Moreira, é do Nick BR, certo? É isso aí. Antônio Moreira do Nick BR. Eu tava aqui meio, né, já falei assim, peraí que eu vou criar. E com quem que vai me ajudar a entrevistar essa grande fera em rede, porque não tem ninguém mais para ser fera do que o Antônio na questão de IP, né? Então, de roteamento, de entender de tudo isso. Antônio, se apresenta aí para nós. Moreira, né? Que ele gosta de ser chamado de Moreira. É Antônio, mas é Moreira. Todo mundo já é bem conhecido já. Se apresenta para o nosso público aí e faz as considerações iniciais. Depois nós vamos tocando o baile. Bom, pessoal, ele falou que eu sou fera em rede, então já vou pedir a camiseta aqui. Oh! De cara, né? Vai ser a maior satisfação nossa ter um fera de verdade. Muito bom. Bom, gente, eu sou engenheiro e trabalho lá no Nick BR com diversos projetos aí de infraestrutura, ligados à infraestrutura da internet, né? Por exemplo, com os PTTs, por exemplo, com disseminação de tecnologias que são importantes para a internet, que precisam ser implantadas na rede para a internet funcionar melhor, para a internet continuar crescendo. Por exemplo, o IPv6, o projeto IPv6BR, aí, que esse ano está fazendo 15 anos. Então dá uma seguradinha aí, porque o pessoal vai ficar curioso. Vocês não sabem, tem novidade vindo por aí. Então, quem? Faz as considerações finais aí. Sou o Eduardo Ken da Precision. Conheço o Moreira, a gente estudou lá na Poli, na USP juntos. Depois encontrei ele lá no NIC. Ele estava com o desafio de... E é legal, né, falar com amigos, assim. Amigos que são da mesma área e a gente vai um colaborando com o outro. Ele estava com o desafio, eu lembro de trabalhar na HP ainda, de fazer quão assertivo era a medida de latência do CIMET, que é o sistema de medida de banda, né, throughput e latência, que ele desenvolveu junto com a equipe lá do NIC. Então a gente na HP tinha um analisador de protocolos que tinha uma precisão de nanosegundos com entrada de GPS. Imagine tu medir a latência one way delay de um pacote. Então a preocupação, se for desenvolver alguma coisa nacional, né, e tinha várias marcas internacionais, que desenvolva de forma bem assertiva. Depois, já com o Milton, a gente proveu um analisador que simula a latência. Imagine eu fingir que agora eu estou em outro estado e ver o que acontece, também para ver se o sistema é assertivo. Então a gente teve essa interação, a gente se encontra bastante em feiras e vai ser um prazer falar contigo. Show de bola, show de bola. Só fera aqui, cara. Quem tá... Além de analisador, de não sei o que, agora ele virou... Também é meu parceiro nas apresentações. Já me adotou, já arrumou um pai pra mim. Estamos bem tranquilo aqui. Bom, vamos agora, só pra gente começar a entender aí, como o Moreira entende muito nessa questão de IPv6, IPv4, vamos falar sobre as cobranças do IPv4 aí. Como é que tá o pessoal agora... a gente tá naquela briga ainda até hoje, implanta IPv6, larga o IPv4, não consegue largar. O que você tem a dizer para nós aí a respeito de o IPv4? Acabou de vez ou tem onde encontrar? Como que faz isso? É uma loucura para nós. Cara, o IPv4 tem o que está funcionando aí na rede por aí. Tipo, não tem mais IPs livres, né? Acabou já faz um bom tempo. Então, por exemplo, tem muito provedor pequeno que ainda não tem sistema autônomo, ainda não opera como sistema autônomo, depende do provedor dele, do upstream dele, né? Aí o cara quer tirar o sistema autônomo hoje. Pode ainda. Só que o cara só vai conseguir endereços IPv6 lá do registro BR, não consegue mais IPv4. Pode até entrar numa fila de espera, porque se tiver alguma recuperação de endereços, sei lá, uma empresa que estava fazendo mau uso, uma empresa que fechou e devolveu aqueles endereços, isso é redistribuído. Mas, tipo assim, se o cara entrar nessa fila, hoje está se contando que ele vai esperar uns 7 anos, pelo menos, para receber um bloco, se receber, né? Se receber, porque não é garantido, depende de ser recuperado. Então,
não dá para conseguir IPv4, assim, entre aspas, novo hoje, não tem. O que existe hoje no mercado são... tem a recuperação, processo de recuperação, mas tem também transferência entre empresas. Né? Uma empresa transfere para outra e nasceu um mercado, né? Nasceu uma espécie de um mercado. A gente não gosta de falar muito comercialização porque a gente não considera o IP assim como um bem, é um recurso que tem que ser gerenciado. Mas os próprios provedores que fazem essas regras de distribuição e tal, eles entenderam que essa transferência ia ser benéfica se ela fosse permitida para otimizar o uso dos recursos, né? Para otimizar o uso dos recursos que estão por aí, porque alguma empresa podia ter o recurso parado e ela não ia abrir mão daquilo, e daí com esse mercado que surgiu, com incentivo financeiro, ela abre mão daquele recurso, ela faz um outro arranjo. Nas fusões e aquisições também acabou? Nas fusões e aquisições sempre pôde, já podia transferir. Mas hoje, tipo assim, hoje se eu tenho um provedor, você tem um provedor, a gente pode chegar num acordo, eu falo, ó, eu tenho aqui uma parte dos meus IPv4, eu vou operar com um pouco menos, sei lá, eu já estou fazendo implantação de IPv6, eu estou com uma necessidade um pouco menor, eu transfiro uma parte do meu bloco para você. Então hoje pode fazer isso, isso é permitido. Né? E o registro ele documenta esse processo. E muitas vezes tem um acordo comercial, uma transferência final. Aí o registro não entra nesse não entra nisso, não entra nesse mérito. Né? Para o registro é só uma transferência. Mas existe isso, é um recurso que pode ser usado em algumas situações por provedores. Muitas vezes é muito mais necessário para um cara que fornece conteúdo, aplicação, do que para um cara que está lá com usuários. Mas também pode ser necessário para esse, né? Porque geralmente o provedor que atende o usuário, o cara se vira muito bem com um CGNAT. Né? Ele consegue, se fizer o CGNAT bem feitinho e implantar o IPv6, que vai tirando a necessidade de carga do CGNAT, né? Ele vai conseguindo se virar e continuar crescendo a rede dele. O CGNAT morre ou continua com a implantação do IPv6? Cara, com a implantação do IPv6, quando ela estiver mais avançada, o IPv4 inteiro vai morrendo aos poucos. Né? Pelo menos na internet global, a tendência é ele morrer. A questão toda do IPv6 é que, na hora que ele foi projetado lá atrás, os caras projetaram ele de um jeito que ele é incompatível com o IPv4. Né? Então, tipo, se você tivesse só IPv6 na tua rede ou só IPv4 na minha, a gente não se conversava. Né? E isso dificulta todo o processo de implantação. Lá atrás, quando eles projetaram, eles fizeram um plano assim que parecia muito fácil de executar, mas na prática, tipo assim, os caras que fizeram isso eram engenheiros. Do ponto de vista técnico não tinha problema nenhum, mas do ponto de vista de motivação da empresa, do ponto de vista econômico, de outros olhares ali que você dá para esse negócio aí, tipo, não foi para frente. É bem simples assim, né? Toda empresa trabalha com orçamento apertado. Aí eu chego para você e falo, ó, você vai precisar implantar IPv6 aqui, tá? Porque o IPv4 está acabando, né? E a internet toda vai migrar para IPv6, tá? Daí você vai me perguntar, tá? Quando que eu preciso fazer isso? Olha, cara, o IPv4 vai acabar daqui a 10 anos, né? E se você não fizer nada, você vai ter problema daqui a 10 anos. Fala, cara, mas meu orçamento para esse ano, tipo assim, eu tenho outras prioridades, né? Vamos deixar para o nono. Vamos deixar. Né? Vamos deixar para o décimo primeiro, para o 12º. Vai pedir e uma a gente tá prorrada, nessa. vai pedir uma extensão ainda. Pois é. Então a gente só pode começar a tirar o IPv4 da rede quando tiver IPv6 basicamente 100%. Né? Agora, hoje o pessoal está começando, já passou esses 10 anos aí lá, e muito mais faz tempo, né? Só com o projeto de disseminação, como eu falei no começo, a gente está 15 anos aqui no Brasil dando curso, fazendo outras coisas aqui para ajudar o pessoal a implantar IPv6, mas hoje o pessoal começa a ter problema, justamente com, às vezes, a necessidade de uso de CGNAT já é um problema. Pô, traz custo para o provedor, as caixas são caras, é difícil de implantar, não resolve todo o problema do usuário reclama. Judicialmente também acaba não entregando direto, porque você tem que entregar um CGNAT ali com 32 ou 64 clientes, né? Então você não direciona. No caso do IPv6 resolveria isso, porque você entregaria direto. Né? Exato, quando entrou o Marco Civil, que entrou foi
vamos dizer assim, regulada essa questão da guarda de logs, da entrega de logs e tal, o IPv4 com CGNAT dificulta tudo, porque o IP está sendo usado simultaneamente por um monte de gente. Então, se a requisição da justiça ou da polícia não vem com, por exemplo, a porta, o provedor não tem o que fazer. Ele vai entregar o quê? Uma lista com 50 usuários? Isso se o provedor trabalhar desse jeito, né? Porque tem gente... Se ele trabalhar com book port allocation, tudo certinho, senão, tipo assim, o cara vai entregar uma lista muito grande de usuários, não vai dar certo, né? Então, não tem o que fazer. Sim, o IPv6 resolve isso, porque volta à situação normal, né? É um IP, na verdade, um prefixo de IPv6 por usuário, né? Top. E você falou agora uma coisa que me deixou até meio assustado. 15 anos já. 15 anos, basicamente, que é mais tempo que isso, né? 15 anos eu estou falando especificamente do projeto que a gente tem lá no NIC-BR, que eu comecei a tocar logo que eu entrei lá, que foi o IPv6.br. Né? É um projeto de disseminação de tecnologia, mas o próprio NIC-BR, o registro BR, alocava IPs e tinha já o IPv6 implantado há muitos anos antes disso daí, né? A gente está falando da padronização do IPv6 em 1998. Então são 25 anos. 25 anos de que o IPv6 está padronizado. 15 é que você tá lá. 15 anos é que a gente tem trabalhado na disseminação, fazendo site, dando cursos gratuitos, material didático, explicando essa situação ali, mas quase que pegando na mão do cara do provedor, falando, cara, ó, é assim que faz. E a gente resolveu fazer esse projeto porque na época a gente pensou, como que a gente pode ajudar? É necessário que essa tecnologia entre na internet, né? Quais os custos envolvidos, quais os problemas? E um problema que a gente viu era o custo alto que tinha a capacitação da mão de obra. Né? Era um dos principais problemas que existiam em relação ao IPv6. Falamos, aqui a gente consegue atuar. Então vamos fazer um projeto em que traz material didático em português para facilitar a vida do pessoal. Era tudo em inglês antes, né? Tinha muita coisa em inglês. Então a primeira ideia do nosso projeto era assim, eu queria pegar o que já existia em português, juntar. Tinha um monte de trabalho acadêmico, né? Trabalho de universidade, TCC, mestrado. Você procura, você vê que são coisas mais faculdade, não é uma coisa mais acessível ao público que veio dos ISP. Muito bem, a gente começou a juntar esse material aí das faculdades, a gente falou, né, isso não é tão acessível, não tá tão... Tipo assim, o cara olha isso e não vai conseguir fazer... E já estava um pouquinho até obsoleto, né? Já estava um pouquinho velho. Então a gente falou, vamos começar a produzir conteúdo. Vamos criar conteúdo, vamos criar cursos. E daí a gente começou também a gente escreveu um livro, né? Com um laboratório de IPv6, publicamos. Eu tenho em casa. Você tem em casa? Pois é. Foi até legal. A gente publicou o livro, colocamos para vender numa editora e tal. Mas ele é escrito em Creative Commons. Então tem o PDF gratuito dele para baixar no nosso site e tal, e está lá até hoje. A gente ainda usa ele em alguns cursos, mas a gente foi, vamos dizer assim, criando esses materiais, cursos, lives, palestras, para facilitar a vida da pessoa que fosse acessar isso, que seria o provedor, ou que seria uma indústria, uma empresa, um técnico. E é muito bom, viu? Eu fiz o curso, era presencial, tinha até coffee break. Tinha, eu fiz lá, é uma das... Sério. Um laboratório muito legal, né? Com as VMs, tudo disponíveis, fácil para implementar. Hoje a gente tem um curso que é um curso... EAD, né? É um EAD que a gente chama de autoinstrucional, aquele que você entra quando você quer, tem as aulas gravadas e você vai fazendo, mas ainda assim tem o laboratório lá, que é o laboratório do livro. O cara baixa a VM e faz. Mas a gente voltou com os cursos presenciais, além de colocar mais coisas sobre IPv6 no curso
que a gente chama de BCOP, que é um curso de Best Current Operational Practice. É um curso de boas práticas. É boas práticas de roteamento, mas tudo que a gente faz de roteamento, a gente faz IPv4 e IPv6, a gente ensina como o cara faz o endereçamento IPv6 também. Então a gente colocou muita coisa de IPv6 nesse curso que é mais de roteamento BGP. E a gente voltou também a dar algumas turmas do curso IPv6 presencial, porque a gente vê que ainda tem necessidade. Né? Se a gente pegar a estatística aqui do Brasil hoje, não chegamos nos 40%, tipo, nem 40% tá perto dos 40%, mas não bateu ainda, dos usuários com IPv6. Quer dizer, precisa de motivação para que seja acelerado, porque senão acaba... O cara fala, não vai precisar... 40% no geral, no Brasil? 40%, se a gente pegar... Isso é medição assim, tipo, quem que dá esse número? Não tá ruim, tá bom, não e tá tem ruim, crescido bastante. Tem crescido mas assim, continuamente. Pela demanda e o crescimento da internet, se esperava mais, entendeu? E porque foi um volume muito grande. Mais ou menos a mesma... A gente está um pouquinho acima da média global, mas o número é quase igual. É mesmo. Só que é bastante diverso, né? Tem países que estão bastante à frente da gente, alguns países europeus, Estados Unidos mesmo está com um grau de implantação maior, e tem outros com um grau de implantação bem menor, quase zero, né? Se pegar a região da África, por exemplo, quase todos os países estão com uma implantação muito, muito baixa. Então ainda se existe uma necessidade muito grande ainda da implantação do IPv6. Existe, cara. A gente precisa chegar com 100% na internet, né? Senão fica essa gambiarra do CGNAT, esse negócio que impede a internet crescer direito. E pelo que você me falou aqui antes, o NIP está promovendo, então, algo para poder acelerar essa implantação aí? Conta um pouquinho para a gente aí. Vamos falar disso. Esse ano, faz 15 anos que a gente começou com essa iniciativa, com esse projeto que a gente chama de IPv6BR. Né, que ele tem esses cursos, tal, tem muito mais coisas que a gente fez dentro dessa iniciativa, aí, reuniões com empresas, cursos fechados, tá, mas esse ano, para marcar os 15 anos e os 25 anos da própria padronização do IPv6, da RFC lá que padronizou o IPv6, a gente vai fazer um evento no final do ano. É o Fórum IPv6, a gente já fez algumas edições dele. Antes a gente fazia anualmente, depois a gente entendeu que tá na hora de colocar esse assunto IPv6 nos outros eventos de redes, já não precisa de um evento à parte para discutir isso. Mas esse ano a gente falou, gente, a gente precisa dar uma sacudida aí, né? Uma cutucada para o pessoal seguir. Então a gente falou, vamos fazer uma edição do evento. E daí a gente resolveu instituir um prêmio, uma espécie de um desafio, principalmente para os provedores de acesso, mas ele é aberto a outras redes também, outros sistemas autônomos, sei lá, uma universidade, um órgão do governo, uma empresa mesmo que seja um sistema autônomo, ele pode participar. Então, como que é esse desafio? O cara vai se inscrever, você entrar lá no nosso site ipv6.br, vai estar lá já na home, lá o desafio, o cara vai se inscrever. A gente já era para ter fechado ontem, a gente resolveu deixar 15 dias mais aberto aí. Então já vamos fazer uma chamadinha rapidinho, pessoal. Aproveita, ó, vamos aproveitar essa live aqui. Já vamos aproveitar, vai lá. Como é que é? NIPBR? IPv6.br. Se inscreve, porque você ainda vai concorrer a um prêmio. Ele vai falar do prêmio agora. E aí tá mais quantos dias? Mais 15 dias aí para se 15 inscrever. dias, ó. Eu vou aproveitar, vou fomentar no Férias em Rede. Vou aproveitar o Moreira, vou falar, Moreira, vamos cutucar o povo nisso aqui, ó, porque talvez muita gente vai falar depois, eu não sabia. Não, a partir do momento agora você já tá sabendo, vai ter um prêmio, então nós vamos ajudar a fomentar isso aí. Bora lá. Bem, a implantação de IPv6, cara, você que trabalha num provedor, numa empresa, é um negócio que você tem que fazer, né, de qualquer jeito, né? A gente tá só tentando dar um incentivo aí para você adiantar esse cronograma e fazer esse ano ainda, né? E quais são os prêmios? A gente vai fazer... Vou segurar aqui os prêmios. Calma, segura que é para ninguém sair. Não responda aí. Vai fazer... Vamos fazer só na estratégia. Exato. A gente vai fazer a medição agora, né? Quando quem já se inscreveu, a gente já está começando a fazer a medição, né? Porque o cara já está começando com o processo de avançar na implantação e tal, né? Quem entrar daqui até 15 dias, a gente vai começar a medição daqui a 15 dias. A gente vai usar o CIMET para medir, que
Eduardo já citou aí, que é o nosso medidor de qualidade, que não é só um medidor de velocidade, até queria falar um pouco dele depois. Fala, não, já aproveita. Vamos lá, vamos focar no prêmio aqui. Não, calma, segura o prêmio, só vamos contar o prêmio no final. O prêmio é só no final. Pode falar, só no final. Relaxa aqui. Então vamos lá. O pessoal tem que ficar até o final. Mas a gente vai fazer essas medições usando o CIMET, usando o top, e vamos fazer a medição depois lá em novembro. E daí, na semana de infraestrutura, quando a gente tiver esse fórum do IPv6, a gente vai fazer a premiação lá. Tem 2 categorias diferentes, né? E daí vai ter a premiação. Um dos prêmios eu vou falar aqui, vai que é o troféu. Opa, um mérito, né? Um mérito, sim. Uma citação lá, enfim, um reconhecimento pelo trabalho bem feito. Né? Então, mas tem mais prêmios aí. Segura os prêmios e conta um pouquinho pra nós aí. O que é o negócio do CIMET que você queria falar? Conta pra nós. Ele não é só um medidor, então? O pessoal usa, eu quero medir a internet. Não é só um medidor de velocidade, né? É um medidor de qualidade da internet que mede outros parâmetros que são importantes para os usuários. Então, talvez, sei lá, o usuário leigo em casa, ele vai olhar lá a velocidade, mas tem outras coisas. Tem latência, tem jitter, que muitas vezes outros medidores aí mais conhecidos, mais usados, mais famosos, não tem. E o Eduardo aqui, ele me ajudou um pouquinho no começo, falando assim do cuidado que a gente tem com a qualidade dessa medição, né? Como é feito o desenvolvimento disso internamente para que ele seja realmente acurado. Mas a proposta desse medidor não é tipo dar uma ferramenta lá para o usuário, para o cara apontar o dedo para o provedor e falar, aqui ó, você está com um serviço... Não é para isso. Tipo assim, a gente tem ferramentas gratuitas ainda para o próprio provedor, para ele ter um dashboard e ver como está a qualidade de medição nos usuários. E ao longo do tempo, melhorou, piorou, o que será que aconteceu? Ele pode até usar, tem aquele usuário que é problemático, que o cara tá, então ele não quer colocar o CIMET na rede dele toda, tal. Naquele usuário que está problemático, o cara pode ir lá e colocar um equipamento que a gente chama de CIMET Box, e daí ele fica monitorando o tempo todo. Ele sabe quando o usuário está usando a rede, ele fica monitorando, fazendo teste, mas ele pode ver lá, ver se realmente tem problema, não tem problema, tem relatórios. Ele pode mostrar para o usuário e mais, ele pode ajudar a achar o problema na rede, o cara resolver o problema do usuário, fazer um bom atendimento. Né? Só segurando um pouquinho, você falou nisso, nessa questão, eu achei bem pertinente a pergunta que eu vou fazer agora, referente a isso. Então o camarada vai lá, por uma situação que a gente está falando, tá com uma televisão que não atualiza mais o drive, ou que não tem, né, que era uma smart, ela não atualiza mais o drive. Cabe esse monitoramento para ela? Para ver se é a televisão que está com problema de não atualizar o drive e tal, porque o cara está reclamando, a minha televisão ou ela não tem IPv6 também, ela não é compatível com IPv6. Tem alguma coisa relacionada a isso? Cara, eu não sei se nesse caso específico o CIMET ajudaria. Ajuda, mas, por exemplo, tem muitos casos em que o usuário ele reclama do acesso à internet, mas o problema está dentro da casa dele. Por exemplo, no Wi-Fi, por exemplo, no cabeamento estruturado que ele tem ou não tem dentro da casa dele. O cara às vezes tem uma casa muito grande, aí ele quer que um roteadorzinho Wi-Fi vagabundo pegue na casa inteira. Ele tem um plano de 500 MB e a porta é fast. Também acontece isso. Né? O cara tem contrata um plano de várias centenas de mega e tem uma porta de 100 mega lá e daí não dá velocidade. Né? Então o CIMET pode ajudar a achar esses problemas ou no mínimo a mostrar para o usuário que fala, olha, cara, até aqui tá tudo funcionando, então o problema está daqui para dentro, na tua casa, né? Então vamos, se o provedor oferecer esse tipo de serviço, né? Talvez seja a hora dele até vender. Quer que a gente olhe, quer que a gente arrume isso para você dentro da tua casa, quer que eu te instale, aqui, vamos fazer um produto novo já para definir o resto do conceito. Exato. Cara, e falando em CIMET, tu lembra a primeira publicação que vocês fizeram? Gerou porque minha rede tá parecendo que tá ruim e tal, né, das operadoras.
O pessoal ficou meio assim, quem que tá medindo isso e tal? Pois é. Tira meu nome daí. E os que estão lá em cima, poxa, tá vendo como eu sou bom? Sem saber que era bom. A gente toma cuidado Né? hoje para não colocar esses Né? rankings, assim, para não constranger nenhuma rede e tal, mas tem um portal onde o cara que é o técnico do provedor, o dono do provedor, onde ele pode entrar e ver os dados. E uma outra coisa que eu acho legal falar é que, assim, antes o pessoal pedia bastante para a gente ter uma solução em que o servidor de medição pudesse ficar dentro da rede do provedor. Eu lembro. Porque antes era só nos PTTs. Eu lembro. Então a gente continua com esses servidores dentro dos PTTs, mas hoje existe a solução para o provedor colocar o servidor de medição do CIMET dentro da rede dele. Tem lá uma especificação. Como que funciona? Como que o pessoal tem que procurar? Ele fornece o provedor fornece uma VM, né? Baixa o software lá, instala e vai entrar nesse programa. O servidor dentro da rede dele vai passar a fazer as medições. Não tem custo, né? Só pro pessoal. Não tem custo, não tem custo não. Top. E ele vai medir ele vai fazer a medição então dos usuários dele naquele próprio servidor dele, se ele quiser. E esse mesmo software que está no servidor faz a medição da rede dele para algumas outras redes, para ele também saber a qualidade ali do backbone dele, como tá, tal. Ele passa a ter uma visão até mais, uma ferramenta ali de monitoramento, uma ferramenta de melhoria de qualidade da rede dele mesmo, né? Então, parametrização da rede ali. Exato. Você parametrizar, ó, daqui para tal pop tá ruim, Então, daqui para tal lugar. da época lá que a gente começou, lá quando você estava na HP, até agora, tipo assim, evoluiu muito esse, vamos dizer, ecossistema aí do CIMET e tal. Então, vale a pena o provedor dar uma olhada, Aí, pessoal, entrar nesse portal do AS, ver quais soluções estão disponíveis lá, porque elas estão muito boas, elas podem uma ajudar pra basinha caramba. CIMET, né? Específica CIMET lá no site, né? Isso, CIMET, SIMET. Pessoal, Netcom 2023, nós estamos aqui, ó, no Expo Center Norte em São Paulo. Então hoje está acontecendo uma feira aqui, vem pra cá, mais tarde tem shows na Preciso, então vem pra cá, aproveita, já dá uma olhadinha na feira, Netcom 2023, 10ª edição, Expo Center São Paulo, vem pra cá, nós estamos aqui com o Moreira, e o Moreira tá dando umas aulas pra nós aqui, hein? Então você que tá aí, ó, não esquece, tem prêmio no final da conversa aqui, então não vai perder, ó. Tem prêmio no final da conversa. A gente está segurando um pouquinho para falar do prêmio, mas a gente não vai deixar o Moreira embora sem fazer algumas outras perguntas, né? Então fica tranquilo, porque a gente mano, o cara é fera. Vamos aproveitar aqui para entregar a camisa dele do Feras em Rede, então. Opa. Porque já mostra pra cara, galera. eu vou falar para você. Se tem um cara que eu tenho que respeitar na questão de roteamento e dessas educações, porque ó, Moreira, qual que é o projeto do Feras em Rede? É justamente o que vocês fizeram. Instruir essas pessoas novas. Agora a gente fala em FTTH aqui, porque a gente está numa feira de FTTH. Mas o Feras em Rede, ele está em roteamento, ele está em vendas. Onde tiver mais de uma pessoa envolvida, onde tiver mais de uma conexão de pessoas, todo mundo é fera. Legal. Então, Feras em Rede, pra você, eu dou com o maior carinho, o maior prazer dar essa camisa pra você e dizer que eu respeito você como fera, de verdade, porque fazer o serviço que vocês fazem na parte de educação, na parte de ensinar pra nós que éramos provedores, porque de certa forma a gente era leigo quando começamos a construir as nossas redes. A gente era leigo, a gente falava assim, poxa, pegava um IP de alguém, metia um NAT lá e rodava do jeito que tava. E aí depois, através das informações, a gente começou a falar, pô, peraí, mas tem que ter um bloco de IP. Pô, peraí, mas tem que ter um não sei o quê. E aí onde é que a gente ia buscar essas informações? Pô, tem que ter o pessoal do NIC. E um dos caras que eu admiro muito, que é lá o professor Lacier, ele fala, cara, cola nos caras, você tá em São Paulo, você tá do lado, fica em cima lá, vai lá, porque, meu, é dali e tal. E a minha parte era mais comercial, eu não sou o cara das configurações, eu não sou o cara de... Mas eu falava assim, meu, pra você cobrar, você tem que aprender. E os treinamentos, eles foram fundamentais pra mim. Legal, cara. Vou lá, ficava olhando, copiando. Então hoje o objetivo do Feras em Rede é fazer a mesma coisa.
dar aquilo que eu recebi. Eu recebi treinamento, um vendedor, um cara que não sabia nem ler e escrever, e hoje eu posso cobrar com mais certeza, né, daquilo que eu estou falando, porque eu aprendi junto com o Nick, aprendi em vários eventos, tive em vários lugares e falando assim, mesmo que você está num ambiente onde você não entende, mas só de você, você mexer com roteamento, você entende alguma coisa disso? Pois é. A gente acaba aprendendo com vocês. Então é um prazer dar essa camisa como símbolo do meu carinho por vocês. A gente às vezes não tem muito relacionamento, porque muitas vezes a gente pensa, os caras são meio fechados, mas não é. É um time de seres humanos fantástico que talvez não expresse tanto sentimento como os outros que falam assim, mas você... eu sou ser humano. E às vezes os caras esperam que o cara fale assim, eu sou do Moreirão, vocês... Não tá, irmão. Os caras são, vou dar um ping em você, vou dar um tracerrote, ver se você tá na minha lista de amigos, porque eu adoro muito. Então, quero o meu agradecimento de coração e quero também fazer a mesma coisa com a parte do Feras em Rede. E amanhã depois, se a gente puder também bater outros papos referente aos treinamentos, aos cursos, eu fico muito grato. O que é bonito falar também, se você quiser falar um pouco melhor do que o NIC BR, né? É uma entidade sem fins lucrativos, que por vontade muito própria das pessoas que formam a empresa, querem colaborar, né, com a comunidade de internet em geral. Então isso eu acho que é bastante raro, né? E você já está lá um bom tempo nessa batalha. Isso é lindo de ver, né? Não, legal, cara. Então, obrigado e o agradecimento da comunidade inteira. É louco. Em nosso nome Quantas pra eles. pessoas não queriam estar falando o que entendeu? eu tô falando agora? Quantas pessoas deveriam falar assim? É porque às vezes o pessoal não conhece tanto a entidade. Não tem acesso, aí fala assim, nem tem como chegar em você e falar isso. Então o cara não tem acesso a você. Eu estou usando aqui, através das minhas palavras de milhares de pessoas. Eu falei, mano, os caras lá são meio... Até brinquei, né? Vim no avião com... Eu não tenho isso porque eu vou lá direto. Não, você tá... Mas quem vem de fora, realmente, poxa, uma entidade, tipo, parece que tá no alto do Castelo de Grace. Mas não. Não, os caras estão lá pra mandar, e nós estamos pra ordenar, pra dar regras pra nós. Não é, cara, as regras estão lá, elas estão sendo cumpridas. E eu sou sempre, né, que eu vinha no voo de Rosário pra cá com o Thiago, né? Thiago, eu vinha com o Thiago de lá pra cá. E o Thiago entrou no avião, eu tava na prateleira do meio, ele entrou, pôs o notebook dele, abriu o fone de ouvido, falei, nossa, eu sou muito comunicativo, a gente se encontra direto, cara. É normal bater papo com todo mundo. Aí eu olhei assim, cara, filha da puta, mas não vou falar. Falei que tá bom. Rapaz, pegamos uma turbulência e um raio, não sei o que, ele fez assim, opa! Aí eu olhei pra ele. Eita! E aí depois, nos 10 anos do Nico, a gente sentou junto, ficamos batendo um papo. Aproveitando, queria até mandar um salve, falei com o Eurípide, né? Falo bastante com Salvador, com o Júlio, a gente se encontra, às vezes tá na UFC e, poxa, meu tio vai vir aqui em San Diego, vamos comer churrasco com ele, então assim... cara, tem até uma história que... Conta aí, teve a história mais louca de Telecom, mas depois nós teve um brinde que era assim, e é coisa que Nick ia ganhar. A gente estava no stand da Extra, que a gente distribui, e tinha um negócio que é tipo um nó, sabe aqueles joguinhos de tudo tem que fazer o nó sem tirar do buraco? Cara, juro que ficou... Os caras não iam embora sem resolver aquele negócio. Quem resolveu, você ganhou um smartwatch. Cara, ganhou um, e o outro resolveu, os caras, fica chato, tinha 2 relógios pro mundo inteiro, os caras levaram os 2. Top, muito top, mas é tudo gente boa, sério, conhece muito. Feras de verdade mesmo. Muito legal. Muito bom. Mas aí, conta um pouco aí o prêmio. Vamos lá então. Legal, não, segura. Pera. Se tu puder falar um pouco, né, do ponto de vista de segurança em relação a IPv4 para IPv6, é 100% melhor, às vezes é melhor, às vezes é pior, só pra gente entender um pouco mais. Tá. Deixa eu agradecer primeiro esse agradecimento todo. Não, sério, mas é de coração. Não, eu fico bastante feliz em ouvir isso, claro, e também em nome do Nick BR, né? O Nick BR é uma organização sem fins de lucro, é uma organização privada, né? E a gente gerencia o .br. A gente é ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então a gente tem por objetivo ali, dentro dos objetivos do Comitê Gestor também, de fazer a internet se desenvolver. A gente quer fomentar o desenvolvimento da internet. Então, a gente pega justamente esse dinheiro que é arrecadado com os nomes do domínio .br e reaplica na própria internet.
nesses projetos todos que vocês veem aí, os PTTs, esse sistema de medição, estatística sobre o uso na internet no Brasil. A maior parte das estatísticas que a gente tem são levantadas lá por nós, pelo CETIC. E um dia parecia... E N outras coisas. Assim, um dia parecia que não era possível. Lá quando vocês começaram, qual era o sentimento que vocês tinham? Que quando começou, isso vai dar certo, isso vai acontecer? O que passava na cabeça de vocês? Fico imaginando, né? Porque... Foi devagarzinho, né? Eu também não tô lá desde o comecinho, assim, já tinha muita história lá. Mas quando você tava lá, só fomenta pra... Quando você tava, eu já tenho esse sentimento de que eu falava assim, meu Deus, isso não vai dar certo, né? Tipo, a gente pensava, mano, isso aí é pra rico, isso aí é coisa que não vai ser, não vai ser acessível. Não vai ser acessível, internet. A internet não ia ser acessível, era coisa de... Porque você, acho que em 99, 2000, era coisa de empresa, né? Era somente empresas que tinham muitas conexões. Eu não me vejo nessa época. O mais difícil é coordenar esse milhão de gente, né, cara? Sim. Poxa, é um desafio enorme. É quase uma mágica, né, que a internet funciona. Você for assim, parar para pensar. Cara. Só que no Brasil são 9 mil sistemas autônomos. Entendeu? 9 mil empresas diferentes aí, fora as pequenininhas, com um monte de equipamento de fabricante diferente e tudo conversando junto para funcionar uma rede só. Né, Moreira? O foco não é crescer, é crescer com qualidade e segurança. Exato. E organizado. Né? Isso que é difícil. E de forma significativa para o usuário também, de um jeito que seja, sei lá, eu acredito na internet assim como uma força positiva assim, para a sociedade, para as pessoas, dar informação ali na mão das pessoas. Né? Eu vejo a molecada crescendo hoje, né? Tenho 2 filhas. A gente vê a facilidade que é conseguir informação, aprender as coisas. Na nossa época não era assim, né? Manda abraço para elas aí. Manda abraço para elas aí. Abraço, Carol. Isso. Abraço, Bela. Abraço, Fernando e Isabela. Manda para vocês também. Se eu mandar um abraço para mim, ela mandou uma Você tem que vir trabalhar, pô. Você me deixou aqui. Pessoal, Netcom 2023, nós estamos aqui no Expo Center Norte em São Paulo. Então você que não veio ainda, vem pra cá, tem muita coisa acontecendo na feira aqui. Aproveita para fazer muitos network, rever os amigos, conhecer pessoas e bater papo com pessoas fantásticas, igual o Moreira, igual o Key aqui, que, pelo amor de Deus, tá comigo já aqui, eu falar pra você, diz que é meu irmão, pai pra mim já, pelo amor de Deus, loucura total. Fica nosso pai italiano. Não, já arrumamos um pai já pra nós aí, que nós estávamos tudo órfão aí, já demos jeito já. Moreira, cara, fantástico, fala pra nós aí o prêmio. Porque agora fazer mais uma pergunta. Ele tinha perguntado sobre segurança, cara. Calma, gente, segura, foi só o tempinho dele beber uma água, só comentando. Também junto à Anatel, o Nick colaborou bastante. Então, os roteadores, a gente tem um laboratório Anatel, a Precision tem. Agora, o teste de IPv6 é mandatório. Isso força também que o IPv6 que entra nas ONTs, por exemplo, seja de qualidade. Não adianta suportar IPv6 e não suportar direito, porque causa mais problema do que ajudar. Tá? Isso também, outra coisa, a Anatel entrou também, vocês colaboraram, né? Tem uma menina de cibersegurança do Nick, esqueci o nome dela. Cristine, talvez. Acho que é Cristine. Então tem um protocolo específico de cibersegurança para dispositivo de usuário residencial. A Lucimara. Né? Acho que foi ela que foi nos fóruns da Anatel. Comenta um pouco aí. Então é bastante interessante. Tem alguns requisitos, Exato. Alguns requisitos de segurança. Não é só o cara fabricar e lá Não. Tem coisas que são assim, se a gente parar para pensar, são bastante óbvias, né? Por exemplo, o roteadorzinho ali doméstico tem um protocolo de monitoramento, vai ser NMP da vida, tal. Aquilo tem que vir ativado ou desativado por padrão, né? Tipo, se você não vai usar, não tem que estar ativado. Assim, tem muitos requisitos que deveriam ser óbvios. Senha, né? A senha, cada dispositivo tem que vir com uma senha aquele famoso única. admin para todos. Imagina o usuário deixa daquele jeito e vira um buraco de segurança do tamanho do mundo. Então o roteador hoje, os que já estão assim dentro desse padrão, eles vêm com uma senha específica, vem uma etiquetinha lá colada com aquela senha que é aleatória, assim, uma senha forte. E se o usuário não trocar ela, tá tudo bem, é uma senha que ninguém sabe. Então, não tá mais admin. Não tem mais admin. E assim vai, tem várias outras
um protocolo que não é usado na rede. Ele não precisa vir habilitado ali no roteador, As né? portas, aquelas que vão todas abertas. Exato, exato. Então tem vários parâmetros assim. E essa questão do IPv6 também do suporte é bastante importante. De fato, a Anatel tem homologado, ainda assim, às vezes ainda passa no mercado equipamentos em que o provedor tem problema, né? Então é bastante necessário ainda que o provedor teste, que o provedor homologue, faça testes de bancada, faça teste com um grupo de usuários, mas assim, tem soluções no mercado hoje muito boas com IPv6 e elas têm melhorado. Sempre tem muitos provedores com a rede IPv6 aí, com a rede quase 100% IPv6. Então, não é desculpa que ainda existam alguns equipamentos no mercado com problema que o provedor não implante, certo? Se o cara procurar, ele vai achar um equipamento que suporta bem e que não vai ter nenhum custo exorbitante, nada. Já virou arroz com feijão isso aí. Exato. Né? Não é para o cara pagar mais caro em alguma coisa de IPv6. E você tinha perguntado a questão de segurança, posso dizer assim, lá no projeto do IPv6, os caras tinham a ideia de que, olha, vamos fazer um protocolo que vai ser muito mais seguro. Ele tem algumas features de segurança interessantes, mas na prática, a gente tem um nível de segurança muito parecido hoje entre IPv4 e IPv6. Os problemas e os jeitos de contornar os problemas são mais ou menos iguais. Então, a acessibilidade que não tinha tanto, e aí tinha esse mistério de que é mais seguro ou menos seguro. É algo assim. Tem algumas, vou citar uma, por exemplo, tem uma característica que é o IPsec, a questão de você trafegar pacotes na camada IP criptografados na rede. Então, nem todo dispositivo IPv4 suporta isso, né? Isso foi algo que foi projetado para o IPv6 e depois foi para o IPv4. Mas os dispositivos IPv6 todos suportam isso. Então, no comecinho, quando o pessoal entendia que o IPv6 era novidade, o pessoal entendia pouco do que a gente estava falando, dava a impressão que então toda a comunicação com o IPv6 é criptografada. Não. É uma ferramenta, ela está disponível. Você tem IPv6 lá nas duas pontas, você consegue fazer uma comunicação criptografada de um jeito mais ou menos fácil, né? Tipo criar um túnel ou alguma coisa assim. Mas não é automático, você tem que ir lá e configurar. Certo? O pessoal confundia. Tal. Então, algumas características como essa ferramenta de você poder fazer isso de uma forma fácil, elas foram acrescentadas no IPv6. Mas, no geral, até gostaria de chegar aqui e falar, cara, o IPv6 é muito mais seguro, use IPv6 por conta de segurança e tal. Não é. Mas também não é para ter medo, falar assim, você estava me perguntando antes da gente começar, a questão do NAT. O cara fica com medo porque a gente criou uma cultura, cara. O NAT, por que o NAT foi inventado? O NAT foi inventado lá na década de 90, no comecinho da década de 90, quando abriu a internet para uso comercial. Antes a internet era só nas universidades, na academia que a gente fala, né? Nas universidades. E quando ela foi aberta para uso comercial, o pessoal olhou para os endereços IPv4 e falou, não vai dar bom esse negócio aqui, não vai rolar. Tipo, os endereços IPv4 vão acabar, vamos fazer alguma coisa. Daí começou o projeto do IPv6, comecinho da década de 90, se criou lá um grupo de trabalho para projetar um protocolo novo, e se criou um grupo de trabalho para mais ou menos se criar workarounds, gambiarras no IPv4, para o IPv4 continuar sendo usado. Então, aí que se criou o roteamento que a gente chama hoje de CIDR, que é aquele roteamento que você pode colocar o tamanho do bloco que você precisa. Pode ser /24, /25, /23, /22, que antes era classe A, classe B, classe C, só. Hoje isso não existe mais, existe o CIDR, né? Eu vejo o professor de rede ensinando classe A, B e C até hoje. Fala, cara, você parou o quê? Na década de 90, né? Você precisa se atualizar um pouquinho, isso não existe mais. Mas o NAT foi criado nessa mesma época, como o quê? Como uma ferramenta para conseguir diminuir o uso de IPv4. Né? Então você pega um IPv4 só público, põe uns IPs
privados, né? Se reservou esses blocos para IP privado dentro do ambiente, e daí você faz aquela tradução dos pacotes, né? Você muda o IP de origem e destino conforme a direção do pacote. Tem um dispositivo que faz esse papel do NAT, né? Do CGNAT. E daí você consegue multiplicar o IP, mas nunca foi uma solução de segurança. Só que ele tem o efeito de agir como um firewall. Exato. É um efeito colateral, que às vezes é muito legal e às vezes enche o saco, certo? Às vezes você não quer um firewall ali. Eu tenho um dispositivo lá, um telefone SIP dentro da minha rede. Pô, não funciona aquela porcaria. Eu tenho que colocar nesse CGNAT um outro negócio lá para funcionar junto para aquele SIP funcionar. Eu tenho que fazer um port transverso, eu tenho que fazer um AUG, sei lá o que, né? Foi um puta de um trabalho de desenvolvimento de outras ferramentas para fazer funcionar coisas dentro da rede que antes funcionavam muito fácil. O NAT trouxe assim, um custo no desenvolvimento de produtos, de equipamentos, uma dificuldade, uma complexidade para a internet que às vezes as pessoas não enxergam, que virou comum. E o técnico de redes, a primeira coisa que ele pensa aqui, ó, rede interna, que meu perímetro aqui, internet, certo? Mas você pode continuar tendo isso com IPv6? Pode, cara, é só configurar um firewall. E a maior parte dos roteadores domésticos, ele já vai vir com um firewall configurado que vai ter exatamente o mesmo comportamento do NAT. Então, o pacote que o usuário mandar para a internet, ele consegue receber a resposta. Se alguém tentar mandar um pacote de fora para dentro, ele não vai entrar. O firewall no roteadorzinho doméstico lá vai bloquear esse pacote. Acho que faz até melhor, porque da mesma forma que nem você falou, o NAT, sem querer, gerou mais proteção, mas ao mesmo tempo gera dificuldade de eu traquear. Exato. Eu não sei também exatamente quem que foi dentro daquele ambiente. Tem metodologias, mas dificulta. Bom ponto esse daí. Não, sim, né? O pessoal do CERT-BR que cuida de incidentes de segurança, né? Muitas vezes eles falam isso, cara, a gente avisa uma empresa que ela está com um problema lá. Ó, tem ataque vindo da tua rede. Entendeu? Tem ataque vindo da tua rede. Não é porque você é um cara mau, não. Você tem algum problema, você foi invadido, está com algum equipamento com malware. Daí no log lá do ataque vem, ó, o log veio do IP tal. Só que esse IP é o IP do teu NAT, não é o IP interno da tua rede. E como que você vai achar onde que está isso na tua rede? Então, tem um monte de administrador de rede que, em vez de ir lá e resolver o problema, achar o computador que está infectado e tal, o cara põe um filtro. Cara, fala o IP que eu estou atacando aí, que eu vou fazer um filtro, bloquear, e ele continua com a coisa infectada lá dentro da rede dele e dando problema e não resolve. Com o IPv6, né, cada computador dentro da rede vai ter um IP público. Né? Então, esse log, você vai direto lá. Né? Então, vamos dizer assim, para a segurança da internet como um todo, o NAT é horrível. O NAT só atrapalha. Né? Pode ser que então ele funciona como um firewall para um usuário doméstico lá, para uma empresa que está atrás do NAT, aquilo funciona como um firewall. E às vezes dá problema porque é difícil às vezes você precisa criar buracos naquele firewall para algum aplicativo funcionar, e é difícil pra caramba fazer isso. Né? Com IPv6 é fácil você abrir esses buracos no firewall quando eles são desejados, né? Quando você precisa para funcionar. Então, ó, eu tenho lá, eu quero colocar lá na minha empresa um servidorzinho web. Tá, cara, abre a porta 80, abre a porta 443, tá tudo certo. Né? Não, e no NAT, como que você faz? Não faz, certo? Não tem como, se você... né, faz um port forward. Também, né? O port forward era por porta. Esse dois... usuários querem falar com a mesma porta para diferentes servidores. Já é complicado. Então no IPv6 você não vai ter nada disso. E o efeito de segurança do firewall você vai ter, e não tem esse problema de atrapalhar a segurança da internet. A segurança vai ser feito por um dispositivo que é feito para aquilo, não sem querer. Né? O firewall vai fazer. Então, assim, há algumas vantagens olhando o contexto da internet inteira usando IPv6, e não há razão para ter medo do ponto de vista de segurança para o provedor. Tipo assim, o usuário não vai ficar desprotegido, tá? Não vai ter isso. Aquele roteadorzinho vai funcionar como um firewall e vai ser mais ou menos a mesma coisa.
Show de bola. Perfeito. Show de bola. É uma aula bem técnica, tá? Eu tô aqui só ouvindo que é pra ver se eu aprendo mais. Porque, eu vou falar pra você, os caras é fera aqui, velho. Quando eu falei fera, é fera de verdade. Eu achava que o quem só entendia de medição de OTDR, mas negócio aqui, o cara é fera também. Mas também a gente é reflexo das pessoas que a gente anda, né? Anda com fera, não tem como não se tornar outra coisa. Cara, que satisfação, que imensa aula de vocês aí. E o prêmio. Vai ter prêmio, vai ter prêmio. Você que tá aí ouvindo, esperando o prêmio, vai ter prêmio. Conta aí pra nós. Vamos lá, mano. Prêmio pra quem chegou na live aqui não é pra live. O prêmio é pro prêmio IPv6, né? Que a gente tava falando agora há pouco. Daqui a pouco, se alguém chegou aqui no meio da live, vai ter prêmio agora na live. Não. Já tá todo mundo lá esperando. Vem pra cá, né, Cláudio? Vem pra cá. Prêmio, vem pra cá. Netcom 2023. Bem na entrada. Netcom 2023 aqui no Expo Center Norte, bem na entrada. Tem aqui, ó, o stand da Precision, onde mais tarde a gente vai ter aquele shopinho, onde vai ter uma música legal para vocês. Mas fora isso, a gente tem a feira com muita novidade. Tem muita coisa para vocês. Então, Netcom 2023 aqui no Expo Center Norte. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ver, ouvir o prêmio aí, ó. O prêmio é... Vem bater papo com a gente no stand do Nick BR também, que a gente tá com o stand aqui. Puxa vida, peraí que eu vou fazer. Viu só? O bicho tá ficando bom demais. Ele não é mais só técnico, não. Agora o bicho tá virando merchan. Aproveita, faz o merchan, tá certinho. Não, sério. Mas vamos falar então do prêmio, né? Como eu disse antes, a gente tem o prêmio IPv6 esse ano. Vamos ter um evento sobre IPv6 lá na Semana de Infraestrutura, junto com o X Forum, lá no comecinho de dezembro. E já que é para fazer merchan, a gente acabou... Fala, bora! A proposta de patrocínio lá da Semana de Infraestrutura está disponível no site. Assim, não, agora é o IPv7, esquece o IPv7 ainda não. Mas vamos lá. Vai sair outra coisa aí. Esse ano vai ser legal. Vai ser legal o evento. Mas vamos lá. Vamos ter um evento sobre IPv6 e a gente fez um desafio aí para o pessoal dos provedores e de outras redes, que é avançar com a implantação de IPv6 ainda esse ano aqui. Certo? E daí a gente vai medir isso, a gente vai usar o CIMET para medir isso, a gente vai usar o TOP para medir isso. E quem conseguir avançar mais, tem 2 categorias, aí você entra lá no site pv6.br, vai estar explicadinho as regras lá. Tem 2 categorias diferentes e vão ter 2 premiações diferentes. Então, quais são os prêmios? A gente tem a menção, o troféu no próprio evento, o reconhecimento no próprio evento dos ganhadores, e não só dos ganhadores, mas dos que tiverem um bom desempenho, eles vão receber um troféu, um reconhecimento. E a gente tem uma viagem para o LACNIC do primeiro semestre do próximo ano. Não está definido o local ainda, mas o LACNIC é um evento itinerante que viaja pela América Latina inteira. A próxima edição, tem 2 edições por ano, geralmente uma no primeiro semestre e uma no segundo. A do segundo semestre agora de 2023 vai ser aqui no Brasil, em Fortaleza. Aliás, é uma boa oportunidade para quem não conhece o LACNIC, porque tá aqui em território nacional. É mais fácil de ir para lá. Mas no ano que vem, no primeiro semestre, a gente não sabe aonde vai ser ainda, mas não vai ser no Brasil. A última, agora do começo do ano, foi em Mérida, lá do ladinho de Cancún, ali 4 horas, né? Não sei onde vai ser a próxima. Vamos ver. Mas, independente para onde for, vai ter uma viagem lá que tem que ser para alguém da empresa que ganhou mesmo, não pode ser de um consultor externo, tem que ser alguém da empresa ali que ganhou. E vai ter um segundo prêmio que vai ser uma cota de patrocínio dos eventos do Ceptro.br. Quais são os eventos do Ceptro.br? O X Forum Regional, aquele evento que a gente faz itinerante, os cursos BCOP, tanto os presenciais quanto os online, as lives intra-rede, que a gente faz no YouTube, a semana de capacitação, que é uma semana de mini cursos que também a gente promove online no YouTube. Então a gente tem uma cota de patrocínio para, além da empresa aparecer com reconhecimento no nosso evento no final do ano, para ela continuar aparecendo um pouco mais ali com a marca vinculada à nossa marca, aos nossos cursos, aos nossos eventos durante o ano que vem. Então, é bem legal e, como eu disse antes, a implantação de IPv6 é algo que o pessoal dos provedores tem que fazer de qualquer jeito.
é uma boa oportunidade de fazer ainda ganhar alguma coisa, certo? Ser reconhecido por isso, reconhecido por um trabalho bem feito, adiantar um pouquinho o cronograma. E é possível, né? É possível. E os lugares são ruins, né? Nas viagens, né? Normalmente as viagens do Lacnic são lugares Ruim, né? bem legais, cara. Geralmente Põe são uns lugares ruins, legais. lugar feio. Não tenho nem roupa pra ir nesse lugar. Ah, não tem nem roupa nesse lugar. Gente, Lacnic certo. é excelente. Geralmente são hotéis fantásticos. São, eu tive na Argentina, em Rosário, e vou falar pra você, essa experiência de sair do Brasil, de estar lá junto com muitos brasileiros, de conhecer outros lugares, isso transforma a sua vida e transforma o seu ponto de vista. Então, você ganhar um presente desse por fazer algo que já é sua obrigação e ainda ter a sua empresa sendo reconhecida e mostrando valor, eu acho que é fantástico. É muito fantástico. A gente acha que é legal, né? Isso é legal. E o Lacnic, para quem não conhece, é o evento onde são definidas as regras, por exemplo, de distribuição dos IPs. Porque ele é a instituição aqui na América do Sul e na América Central que faz essa distribuição, né? Perto do Caribe ali, que faz essa distribuição dos IPs. Só que muita gente não sabe, não é o Lacnic que define as regras, não é o registro BR que define as regras. Quem define a regra é a própria comunidade de usuários da internet, de provedores, de outros sistemas autônomos ali, que vão nesses eventos e tem um fórum lá onde é discutido. Ó, vamos mudar essa regrinha aqui, vamos... O pessoal faz propostas, isso é discutido por e-mail, e lá no evento isso é discutido ao vivo, isso é votado. Então, quando uma regra nova é aprovada, aí o registro BR, o próprio Lacnic passam a seguir essa regra. E também é um evento que tem um fórum técnico, né? Tem também palestras técnicas, fora todo o networking que você tem com provedores da América Latina inteira, que é muito, não só com provedores da América Latina, porque é um evento importante, é um evento internacional e vem bastante gente de fora. Então você tem a oportunidade de, sei lá, sair um pouco aqui do nosso mundinho e fazer esse network, né? Mas eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês. Irmão, fica tranquilo. Foninho de ouvido. Exato, tradução no ouvido, top. Coisa de... Fiquei... E a maior parte do pessoal no evento fala espanhol. E com um pouquinho de paciência a gente consegue se entender. Arrumei um amigo na Argentina lá, me ajudou. Acho que na época que o pessoal tava invadindo os microtik e tal. Ele me ajudou, cara. Lá na Argentina, arrumei um cara, de lá ele entrou. Eu não sei se você tá lembra que de lá ele entrou e ele mesmo resolveu de lá. Eu achei muito top. Então essa questão de relacionamento, de network, você tá aprendendo sempre, cara. É muito fantástico. Sim. Se puder ter essa oportunidade de fazer o certo, que já é sua obrigação, de implantar o IPv6, de fazer o crescimento da sua empresa e ainda concorrer uma viagem maravilhosa dessa, eu acho que... Tainá já falou aqui já, que a gente já tá no caminho já, a gente só vamos se inscrever agora porque a gente vem implantando bastante coisa. Então já que é obrigação, vamos correr atrás para ver se a gente ganha essa viagem também. Muito bom. Show de bola. Pessoal, a gente vai agradecer o Antônio Moreira, agradecer ao Ken. Obrigado a vocês. E vamos terminando Eu que por aqui. agradeço aí. Rapaz, fantástico, fantástico. Show Isso aqui, de uma bola. lição para nós. Muito obrigado. Fica aqui o nosso forte abraço e bora pro play.